Bem-vindo ao canal Conexão Sofia. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre filosofia helenística. O filósofo escolhido foi Epicuro, Epicuro de Samos. Epicuro baseava toda a sua vida e toda a filosofia ensinando a busca do prazer. Então toda a filosofia se baseava em buscar o prazer para se obter a felicidade. Então, qual era o fim dessa filosofia epicurista? Que todas as pessoas tivessem, durante sua vida, a felicidade. A felicidade diferente desse conceito que nós temos hoje de felicidade. Ou seja, essa coisa exacerbada, essa busca louca, essas coisas que a gente faz assim, às vezes até impensadas para ser feliz, não é nada disso. A gente tem que entender que para Epicuro, a vida deve ser uma eterna busca de prazer, porém, não são todos os prazeres, segundo Epicuro, que são recomendados. Alguns prazeres a gente deve evitar. Mas por que evitá-los? A gente deve evitar porque alguns prazeres, eles vão acarretar, eles vão trazer para a nossa vida sofrimento. Então a gente deve buscar a felicidade, buscar o prazer, mas evitar o sofrimento. Para que eu vou me dar a um pequeno prazer, se esse pequeno prazer vai me trazer posteriormente uma dor muito maior? Então percebam que ao mesmo tempo que Epicuro vai falar que as nossas sensações, elas são importantes, porque a partir dessas sensações que eu conheço o mundo e que eu obtenho prazer desse mundo e que eu percebo este mundo, ao mesmo tempo ele vai dizer, você de certa forma deve usar a sua racionalidade no momento de escolher esses prazeres. O Epicuro, ele indicava os prazeres mais simples. Vamos supor que fosse na época de hoje, na época atual. A gente fugir um pouco da cidade, a gente se isolar com aquelas pessoas que a gente gosta, a gente cultivar a amizade, que era um bem muito grande para Epicuro, mas não estava ligado esses prazeres, por exemplo, na questão sexual. Vamos supor que você é um adolescente. Aí você vai, por puro prazer, por pura busca de felicidade e prazer momentâneo, você faz sexo e engravida, no caso de uma menina. O que vai acontecer com você? Vai te trazer futuramente, se você estiver despreparada e se você não quiser assumir neste momento da sua vida ter um filho, vai te trazer consequências que não serão boas para você. Para o menino, a mesma coisa. De repente, ele vai ter que começar a pagar pensão, nem trabalha ainda, vai precisar dos pais para pagar essa pensão. Ou seja, um casal adolescente ainda não está estruturado para formar uma família. Então, um prazer momentâneo do sexo, no caso do adolescente, vai trazer prejuízos, vai trazer sofrimento. Então, esses tipos de prazeres que trazem sofrimentos, Epicuro recomenda que nós deixamos de lado, devemos pensar os prazeres, aqueles prazeres que de fato não vão nos trazer aborrecimentos futuros. Epicuro acreditava que nós somos átomos, né? Para quem já estudou um pouquinho de química, sabe que átomos são partículas indivisíveis da matéria, embora hoje nós saibamos que tem uma divisão. Mas vamos partir do conceito de átomo. Se tudo é átomo, o que acontece com o átomo? Os átomos se dissolvem, se transformam em outras coisas. Então nós, enquanto átomos, enquanto sensíveis, nós não devemos de forma alguma temer a morte. Nós não devemos também temer a dor e nem temer os deuses. Por que não temer os deuses, professora? Porque os deuses, segundo Epicuro, também eram entidades criadas, feitas por átomos. Se eles eram feitos por átomos, então eles não tinham essa mesma ideia que nós temos de Deus, de um Deus superior, de um Deus que está acima, que é divino, que é transcendental. Eles acreditavam que os deuses, como todas as coisas dentro da natureza, inclusive os seres humanos,
eram feitos de átomo. Então você não deveria temer os deuses, que eles não iriam te castigar, que eles não iriam te punir e também não iriam te beneficiar em nada. Eles tinham a vida deles lá separada da tua. Eles estavam vivendo como que em outra realidade. Eles não estavam interferindo nem direta e nem indiretamente na sua vida. Então você não deveria temê-los. Em relação à morte, Epicuro acreditava que a gente sofre quando a gente pensa na morte. Então, qual que é a melhor coisa? É não pensar na morte. Por quê? De fato, quando você morre, você deixa de existir. Porque você é átomo, porque você é matéria. Perceba aí a visão materialista. Se você é matéria, você vai acabar, vai deixar de existir e não vai sofrer porque você morreu. Logo, é bobeira você viver a sua vida pensando na morte, trazendo esse pensamento como uma coisa ruim para sua vida. O mais importante é você cultivar os prazeres que não vão te trazer dor e viver em paz. Buscar um estado que Epicuro chamava de ataraxia, ou seja, é a paz interna, é você estar de bem com a vida. Então, você busca esse estado de ataraxia da alma, desse bem-estar. Você vive bem, sem essas preocupações. Em relação à dor, toda a sensação, todos os nossos 5 sentidos, eles estão a todo momento percebendo as coisas que existem. A dor faz parte da vida em alguns momentos. Então, nesse caso, a gente deve aceitar a dor de uma maneira mais simples, menos trágica. Então, esses, gente, são os conselhos principais da escola helenística chamada epicurismo. Epicuro é um filósofo até hoje muito estudado. Algumas pessoas até o entendem de forma diferente, acreditando que ele banaliza o prazer, ou seja, vamos viver a vida inconsequentemente pensando no prazer. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar, principalmente quem é estudante e vai fazer aí futuramente uma prova, um vestibular, você pensa, os prazeres de Epicuro não são esses prazeres mundanos que a gente vê na sociedade atual. É um prazer muito mais introspectivo. Então aí a gente percebe a visão dele de indivíduo, um indivíduo mais introspectivo, um indivíduo que busca o prazer, que foge da cidade, um indivíduo que foge da política, porque isso também faz parte do seu tempo, né? A Grécia ali, nesse momento, estava vivendo o quê? A invasão das tropas de Alexandre o Grande. Então existia ali uma união entre culturas orientais e ocidentais. A Grécia, ela perde um pouco ali bastante o seu poder político. Então as filosofias, elas ficam mais intimistas. Elas ficam mais voltadas para a condução de vida. É o que hoje a gente chama de filosofia de vida. Ou seja, como eu vou conduzir a minha vida? Qual vai ser a minha ética, o meu posicionamento, o meu pensar sobre a minha própria vida? Então, é uma filosofia nesse sentido individualista, porque você segue algumas regras para ser feliz, para não ser um ser perturbado, para ser um indivíduo mentalmente saudável. Por isso, a importância de se afastar e tentar, de fato, deixar de lado aqueles prazeres bobos que podem te acarretar um sofrimento muito maior. Pessoal, vou ler um trechinho para vocês de Epicuro para vocês terem uma ideia melhor, ok? Acostuma-te a pensar que para nós a morte é nada, porque todo bem e todo mal consistem na sensação, e a morte é a ausência desta. Portanto, o reto conhecimento de que para nós a morte é nada torna feliz a vida mortal. Ok? Pessoal, para quem gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Até uma próxima aula e fiquem com Deus. Beijos!